Senhores senadores, subo hoje à tribuna para enaltecer o voto proferido na última quinta-feira pelo ministro Marco Aurélio de Mello, do Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento de medidas cautelares pleiteadas no âmbito da arguição de descumprimento de preceito fundamental, segundo a DPF número 347, proposta pelo Partido Socialismo e Liberdade, PSOL, sobre o sistema penitenciário brasileiro. Trata-se de uma decisão equilibrada, bem fundamentada e lúcida, além de muito bem escrita, no melhor estilo do ministro Marco Aurélio. No voto, Sua Excelência, que é o relator do processo, reconhece o estado de coisas inconstitucionais dos presídios brasileiros, o que legitima o juiz constitucional a impor aos poderes públicos a tomada de ações urgentes e necessárias ao afastamento das violações massivas de direitos fundamentais que vêm ocorrendo. Além disso, o ministro concede algumas medidas cautelares. Entre as medidas cautelares concedidas, consideradas intervenções judiciais legítimas, estão: primeiro, a justificação expressa pelo judiciário da prisão provisória, quando há alternativas menos rígidas à disposição do juiz. Segundo, a realização de audiências de custódia, viabilizando o comparecimento do preso perante a autoridade judiciária no prazo máximo de 24 horas. Terceiro, a priorização de penas alternativas à prisão pelos juízes. E quarto, a liberação pela União de verbas contingenciadas do Fundo Penitenciário Nacional, o FUNPEN. Sem dúvida, a DFP 347 e o voto do ministro relator são extremamente oportunos. Visam a restaurar padrões mínimos de dignidade a um sistema que foi comparado recentemente pelo próprio ministro da Justiça às masmorras medievais. Os problemas, em sua maioria, são sobejamente conhecidos. Os presídios brasileiros estão superlotados. São 376 mil vagas para uma população carcerária de 711 mil pessoas, ou 711 mil presos. A terceira maior população carcerária do mundo, segundo os dados mais recentes do Ministério da Justiça. É comum que os presos vivam espremidos, amontoados feito lixo, ou que tenham que se revezar para dormir. Os presídios brasileiros são insalubres, as celas são imundas, escuras, fétidas. Nelas há ratos, baratas, vazamentos de esgoto. Em muitos casos, os presos comem comida de péssima qualidade ou mesmo estragada. Nesse contexto, sem água para banho e sem material básico de higiene, os presos contraem doenças de pele, respiratórias, intestinais. Os presídios brasileiros são brutais. Os presos têm de se submeter ao jugo implacável das facções, ou terminam sendo escravizados pelos chefes. A tortura é fato corriqueiro, inclusive quando perpetrada por funcionários. As minorias, sobretudo as sexuais, são especialmente abusadas. É comum que se contraiam doenças sexualmente transmissíveis durante a estada na prisão. Alguns enlouquecem, alguns cometem suicídio. Para muitos outros, a única maneira de sobreviver é usando drogas o dia inteiro, todos os dias. Os presídios brasileiros são escolas do crime. A realidade desumana, o convívio com criminosos experientes, o trauma da experiência prisional
fazem do pequeno trombadinha um grande delinquente. O sistema de reabilitação é completamente deturpado. Na verdade, caminha-se no sentido oposto, à degradação moral permanente do indivíduo, da pessoa humana. Esses são apenas alguns dos problemas do sistema penitenciário brasileiro. Logo se vê que ele viola frontalmente a nossa Constituição, ofendendo o nosso senso de dignidade humana. O mérito do ministro Marco Aurélio foi o de reconhecer esse fato em todas as suas dimensões, problematizando-o para que, enfim, se faça algo a respeito. Concedo a parte à senadora Marta Suplicy com muito prazer. Primeiro, gostaria de parabenizá-lo por esse projeto que me pareceu que vai dar uma resposta ao que nós vemos hoje no Brasil em relação aos presos nessa área, nessa questão. Depois, na Comissão de Justiça, onde esse projeto foi debatido, foi levantado... Da audiência de custódia, que a senhora está se referindo. Sim, desse primeiro. Sim. E foi muito debatido como seria executado esse projeto, no sentido que o Brasil é um continente e o que a gente percebe numa cidade, por exemplo, no estado de São Paulo, é diferente do interior do Amazonas ou do Piauí. O Brasil tem suas idiosincrasias e regiões muito diferenciadas. Eu estou apresentando 2 emendas, que então já vou levar para Vossa Excelência poder, talvez até comentar agora, ou comentar quando formos votar o projeto. Que uma, Vossa Excelência, se eu não me engano, apresentou 24 horas para que o preso fosse levado. E o relator foi o senador Humberto Costa, que ratificou a iniciativa original. Tá. Eu estaria propondo, na minha emenda, que fosse aumentado para 48 horas como regra geral, né? Exatamente por essa execução de difícil acesso. Tem cidades que tem que ir de barco, demora 6 horas, quer dizer, 6 dias, que 6 horas. É muito complexo isso, né? Mas, na prática, senadora, o relatório do senador Humberto abre essa possibilidade de ser em 48 horas, porque, não podendo ser naquele dia, o oficial de justiça certifica que o juiz não pôde atender naquele dia ao preso, mas que o fará no dia seguinte. Na prática, ficará mesmo 48 horas. O que eu também acrescentaria, é verdade, mas o que eu também acrescentaria é que as cidades que não tenham acesso ao Poder Judiciário, eu ampliaria para 4 dias isso também. E a outra questão no mesmo projeto, que achei que poderia talvez ajudar a que ele fosse executado, é que é um esclarecimento para deixar mais clara a lei, né? E não permitir o habeas corpus de ser interpelado numa situação dessa. Que se não cumpriu o prazo, a cidade que não cumpriu, o juiz que não cumpriu o prazo, não significa um relaxamento da prisão. A pessoa teria que continuar presa. Seria um adendo para tornar mais preciso. Mas o projeto é excelente. Acredito que foi muito bem pensado. E parabéns, vamos discutir, então, na comissão. As suas emendas serão bem-vindas. Certamente, o senador Humberto Costa fará o devido estudo e terá a boa vontade do senador Valadares, que é o autor da matéria. Muito obrigado pelo aperfeiçoamento que Vossa Excelência está procurando fazer na nossa proposta. Mas eu estava falando, senhor presidente, sobre a decisão do ministro Marco Aurélio no Supremo Tribunal Federal. E um dos pontos mais relevantes do voto é o que diz respeito à responsabilidade estatal. Porque é óbvio que ela existe. Afinal, os presidiários estão, em última análise, sob custódia do Estado. A profícua análise do ministro Marco Aurélio esclarece como essa responsabilidade se desenvolve, se desdobra e como o poder público muitas vezes a elude. Segundo o ministro, a questão principal é uma questão estrutural, sistêmica. Decorre em grande parte do fato de que os presidiários são uma minoria impopular. Há um setor relevante da opinião pública que entende que os maus tratos, o tratamento desumano e a tortura são medidas adequadas de punição
e que o Estado não deve empregar seus escassos recursos para ratificar essa situação. Digo melhor, para retificar essa situação. Vê-se, então, que os agentes políticos terminam negligenciando o problema, muito embora isso contradiga de maneira dramática os princípios fundadores da nossa Carta Magna. A responsabilidade do poder público incide sobre os três poderes. O executivo administra mal e paga pouco, não que tenha dinheiro para isso. Diz o ministro Marco Aurélio, citando dados da organização Contas Abertas, que o Fundo Penitenciário Nacional tinha, ao final de 2013, um saldo de 1 bilhão e 800 milhões de reais. Mas esses recursos são contingenciados recorrentemente, o que demonstra a absoluta falta de prioridade a que o governo federal reduz a questão penitenciária, não obstante sua evidente premência. O judiciário prende muito e muitas vezes prende mal. Como disse, o Brasil tem a terceira população carcerária do mundo. São mais de 700 mil presos. Muitos deles, 41%, segundo o Conselho Nacional de Justiça, são presos provisórios, isto é, sequer foram condenados ainda. Essa cultura do encarceramento consome muitas vidas, sem que haja melhora sensível na segurança da sociedade. E o Legislativo pouco avança na legiferação sobre a matéria. O motivo, como já falei, é bastante óbvio. Os direitos dos presidiários não têm apelo ante a opinião pública. É antipático defender preso. Em consequência, o tema ficou, historicamente, à míngua da agenda parlamentar. É um ponto cego legislativo, nas palavras do ministro Marco Aurélio de Mello. Em 2011, senhor presidente, Vossa Excelência me concede mais 2 minutos, porque já estou encerrando. Se tratando de um tema importante para o Legislativo, para a sociedade, Senador Valadares, gostaria de obter a tolerância de Vossa Excelência. Aí vou pedir para o presidente mais 1 minuto, só para mim fazer um comentário sobre uma parte ao seu... Eu darei com muito prazer, logo após já estou encerrando, Vossa Excelência encerrará o meu pronunciamento, que será uma grande honra para mim. Em 2011, o Congresso Nacional concluiu uma reforma do Código de Processo Penal que teve como objetivo ampliar a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão. A Lei número 12.403 de 2011, resultante desse processo, criou 9 medidas cautelares e afirmou que a prisão preventiva só seria cabível na impossibilidade de sua substituição por outra medida cautelar. No entanto, a cultura do encarceramento, que permeia também o judiciário, impede a máxima efetividade dessa norma. E a prisão provisória, que deveria ser exceção, continuou sendo a regra. Eu estou falando de uma lei que nós aprovamos aqui em 2011, que estabelece 9 medidas cautelares antes da prisão. O resultado disso, todos nós sabemos, são presídios infames, como os de Pedrinhas, no Maranhão, como o Central, no Rio Grande do Sul, como o Aníbal Bruno, no Recife, de que todos temos terríveis notícias através da imprensa. É preciso que nos afastemos desse padrão, é preciso que hajamos imediatamente. O voto do ministro Marco Aurélio define a concertação institucional como imprescindível para que abordemos adequadamente o problema. As medidas cautelares concedidas no voto, que incluem determinações aos poderes executivo e judiciário, demonstram como é necessária uma ação concreta por parte de todos os poderes. Claro que isso acaba sendo uma exortação indireta ao Poder Legislativo, que precisa avançar proposições abordando o assunto. Senhor presidente, eu vou abreviar o meu discurso pedindo a Vossa Excelência que o inclua nos anais dessa Casa na sua integralidade. Termino dizendo o seguinte: a questão mostra-se especialmente importante à luz dos dados do Conselho Nacional de Justiça, que mencionei anteriormente. 41% dos presos são provisórios, isto é, aguardam julgamento. São mais de 200 mil presos que ainda têm uma condenação definitiva. A realização de audiências de custódia
pode reduzir dramaticamente esse número, mantendo a prisão apenas os casos realmente necessários. A medida ensejará uma economia de mais de 4 bilhões de reais, segundo o ministro Ricardo Lewandowski, presidente do Supremo e do CNJ. Em tempos de ajuste fiscal, é um projeto que pode ajudar a aliviar as contas da União e principalmente dos estados. O voto do ministro Marco Aurélio foi um ato de estadista, de alguém que pensa grande. É um exemplo primoroso de que o Supremo Tribunal Federal pode desempenhar duas de suas funções precípuas, a de guardião da Constituição Federal e a de árbitro das relações entre os poderes executivo e legislativo. Nesse sentido, a atuação do Supremo tem tudo para ser um divisor de águas na questão prisional brasileira. Eu, se Vossa Excelência me permitir, para terminar o meu discurso, concedo uma parte ao nobre senador Donizete, que é um homem interessado neste assunto e o fez com muita propriedade na Comissão de Justiça. Senador Valadares, presidente Dário Berger, só para relatar um debate numa audiência pública que fizemos na Comissão de Direitos Humanos, em que a Pastoral Carcerária Católica apresentou os seguintes dados, senador Valadares. Cerca de 41% dos presos são provisórios. Desses, quando julgados, 36% ou é inocentado ou cumpre penas alternativas. E 40% são condenados a regime semiaberto. Ou seja, nós estamos falando de 76% de homens, jovens, mulheres encarcerados que não precisariam estar encarcerados se houvesse em prática, e agora que está sendo colocada em prática a audiência de custódia, o ministro Lewandowski esteve lá em Palmas para instalar a audiência de custódia, a gente estaria desonerando o sistema e impedindo, né, que esses ficassem lá até 2, 3 anos esperando julgamento, né, naquilo que pode ser considerado a universidade do crime. Então, essa sua fala aqui hoje traz para nós a relevância de a gente ter um tratamento urgente para essa questão dos presos provisórios, antes mesmo de ser preso, na audiência de custódia, porque nós estaríamos resolvendo cerca de 76% dos casos de homens e mulheres que estão hoje aprisionados, que não deveriam estar. Parabéns aí pela sua iniciativa e pelo seu trabalho. Obrigado. Agradeço a Vossa Excelência, senador Donizete.